Sabe, toda a imagem de computador que já fez a gente parar e pensar isso é real. Seja num filme da Pixar ou nos gráficos absurdos de um videogame novo, tudo isso tem uma origem. Uma única ideia publicada lá em 1986, que basicamente ensinou os computadores a simular a luz. Então isso aqui não é só sobre computação gráfica. É a história de como a gente decifrou o código genético da luz digital. Dá uma olhada bem de perto nessa imagem. Repara na suavidade das sombras, no jeito sutil que a cor do tapete reflete nas esferas, como a luz parece que preenche o lugar, sabe? Agora pensa no ano, 1986. Isso foi feito numa época em que computação gráfica era, na maioria, umas formas geométricas com cores chapadas. Uma imagem dessas era um salto quântico. Então fica a pergunta, como é que uma máquina de pura lógica, de uns e zeros, consegue recriar um fenômeno físico tão caótico e complexo como a luz quicando por todo um ambiente? A resposta não é um truque, não é uma gambiarra. É uma lei fundamental da física traduzida para a linguagem da matemática. Para entender isso, a gente vai seguir os passos de um artigo que mudou tudo. Primeiro, vamos entender qual era o tamanho do problema de simular a luz. Depois, vamos conhecer a famosa equação da renderização. A gente vai montar ela peça por peça, entender por que ela parecia impossível de resolver. E no final, a gente vai ver a solução genial que a tornou prática, o Path Tracing. Para a gente entender a genialidade da solução, primeiro a gente precisa entender o tamanho do problema. Simular a luz não é só desenhar uns raios e pronto. Pensa bem. A luz de uma lâmpada bate na parede, que reflete um pouco para o teto, que reflete para o chão, que ilumina de leve a sombra de uma cadeira. É uma cascata de interações que, na prática, é quase infinita. Até aquele ponto, a computação gráfica era basicamente uma caixa de ferramentas cheia de, digamos, gambiarras muito inteligentes. Tinha um algoritmo só para fazer sombra dura, outro só para reflexo de espelho, um terceiro para luz direta. Eram soluções isoladas que não conversavam entre si. Faltava a base, a fundação, uma teoria que explicasse tudo isso de uma vez. E foi aí que, num artigo de 1986, o pesquisador James T. Kajiya propôs exatamente isso. Uma única equação que descreve o fluxo de luz em qualquer lugar. Quase como uma teoria de tudo, só que para o fotorrealismo. A ideia central é baseada na conservação de energia, algo bem fundamental na física. A equação basicamente diz que para qualquer ponto em uma cena, a luz que sai dele tem que ser igual à luz que ele mesmo emite, mais toda a luz que chega de todas as outras direções e é refletida por ele. É um balanço de energia perfeito, simples assim. E aqui está ela. Eu sei, parece intimidador, mas calma, não vamos nos assustar com os símbolos. Em vez de só decorar o que cada letra significa, a gente vai construir essa equação a partir daquela ideia simples de balanço de energia. Cada pedacinho dela tem um significado físico, real e bem intuitivo. Ok, vamos montar essa estrutura. Tudo começa com um conceito bem simples, que a gente vai traduzir para a matemática passo a passo, exatamente como o Kajiya fez no artigo dele. A base é esta: a luz total que sai de um ponto é a soma de duas coisas. Primeiro, a luz que o próprio ponto emite, como se ele fosse uma lâmpada. Na equação, esse é o termo de emissão. A segunda parte é a mais importante. É a luz que chega de todos os outros pontos do universo e é refletida naquela direção. E esse ato de somar toda a luz de todos os lugares é o que aquele símbolo esquisito de integral faz. Ele é tipo um super somador, que representa uma soma infinita de todas as contribuições de luz. E o que é realmente brilhante aqui é que essa integral não soma tudo às cegas. Dentro dela tem uns termos que representam a geometria do mundo 3D. Eles medem a distância entre os pontos, o ângulo das superfícies e o mais importante de tudo, se existe alguma coisa bloqueando o caminho. Se um objeto estiver na frente, a contribuição de luz entre aqueles dois pontos vira zero. Ou seja, a física e a geometria da cena estão todas codificadas ali, dentro da matemática. Kajiya tinha criado uma equação fisicamente perfeita, elegante, completa. Só que ela escondia um paradoxo. Um problema fundamental que tornava ela, na prática, impossível de resolver diretamente. Pensa nesse paradoxo. Para saber a luz que sai do ponto A, eu preciso saber a luz que chega no ponto A vinda de todos os outros pontos, tipo o ponto B. Só que para saber a luz que saiu de B, eu preciso saber a luz que chegou em B, vinda de A, inclusive. É um ciclo infinito. É como tentar tirar uma foto numa sala cheia de espelhos. Cada reflexo contém todos os outros reflexos, que contém todos os outros reflexos, infinitamente. Se a equação não podia ser resolvida de uma vez só, talvez ela pudesse ser aproximada. A solução de Kajiya foi parar de tentar calcular o infinito e, em vez disso, tirar uma amostragem inteligente dele.
E é exatamente aqui que nasce a técnica que define a computação gráfica moderna. O nome Path Tracing significa, ao pé da letra, traçar caminhos. A ideia é genial de tão simples. Em vez de tentar calcular a contribuição de todos os bilhões de raios de luz, o computador simula o caminho de apenas alguns, escolhidos aleatoriamente, e usa a média deles para estimar o resultado final. É usar a estatística para conseguir uma resposta muito boa para um problema que, de outro jeito, seria impossível. Vamos ver esse processo passo a passo. Primeiro, o computador lança um raio da câmera virtual, que bate num ponto de um objeto, tipo uma parede. Segundo, ele checa se aquele ponto da parede emite luz própria. Se for uma luminária, ele anota essa luz. Terceiro, e aqui está o pulo do gato. Em vez de calcular a luz vinda de todos os lados, o algoritmo sorteia uma única direção aleatória e lança um novo raio para ver o que ele acha. Quarto, esse raio bate, digamos, no teto. O processo se repete, ele adiciona a luz que o teto emite, sorteia outra direção aleatória e continua o caminho. E por fim, o quinto passo. Um caminho só é só um palpite, mas o computador fez isso centenas, milhares de vezes para o mesmo pixel, traçando milhares de caminhos aleatórios. No final, ele tira a média de todos os resultados. A lei dos grandes números garante que essa média chega cada vez mais perto da solução real, fisicamente correta da equação. E o resultado é este aqui, tirado direto do artigo original. À esquerda, a melhor técnica que existia na época, o Ray Tracing. Olha como a sombra da esfera no chão é uma mancha escura artificial. Agora olha para a direita, a imagem feita com Path Tracing. A mágica está no que acontece dentro da sombra. Ela não é totalmente preta, porque a luz das paredes e do teto quica por ali e ilumina ela suavemente. Isso é a iluminação global, um efeito que sai naturalmente da equação, sem precisar de nenhum truque. Essa combinação de uma equação fisicamente correta com um método de aproximação estatística não foi só um avanço acadêmico. Ela simplesmente redesenhou o futuro de toda a indústria que cria imagens digitais. A jornada foi longa, né? Em 86, era uma teoria linda, mas computacionalmente inviável. Nos anos 90, era uma ferramenta de pesquisa, coisa de laboratório. Foi só nos anos 2000 que os supercomputadores dos estúdios de cinema tiveram poder para usar isso nos filmes. E hoje o poder de processamento é tanto que essa mesma técnica roda em tempo real numa placa de vídeo caseira, criando os mundos virtuais que a gente explora nos jogos. Na prática, o que isso significa? Significa a iluminação global, que faz a luz preencher um cômodo de forma natural. Significa sombras que se espalham e ficam suaves com a distância. O sangramento de cor, aquele brilho avermelhado que uma parede vermelha joga num chão branco. E as cáusticas, aqueles padrões lindos de luz focada no fundo de uma piscina. Tudo isso e muito mais são só consequências diretas de resolver aquela única equação. E isso tudo nos leva a uma reflexão final. A equação da renderização nos ensinou que até os sistemas mais complexos da natureza, como o fluxo da luz, podem ser descritos por uma matemática elegante e simulados com aproximações inteligentes. Se a gente conseguiu, de certa forma, engarrafar a luz numa equação, quais outros aspectos da nossa realidade, o som, os fluidos, talvez até sistemas bem mais complexos, estão a só uma equação de distância de serem simulados?